Quando a notícia da morte de Mussum se espalhou em 1994, algo inesperado começou a surgir nos bastidores da sua história. Relatos confusos, rumores e versões diferentes sobre uma vida que parecia simples aos olhos do público. Enquanto o país chorava o rei da zoeira, uma pergunta inquietante ganhava força. O que realmente ficou para trás quando as câmeras se apagaram e a vida privada dele começou a ser investigada pelo imaginário popular? Mas afinal, o que era verdade e o que era exagero em tudo o que se dizia sobre os supostos luxos e segredos deixados por Mussum após sua morte? Será que existia mesmo uma fortuna escondida, ou tudo não passava de uma lenda criada pelo impacto da sua fama? No final desta história, você vai descobrir o que realmente ficou para trás e por que isso mudou a forma como ele é lembrado até hoje. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo, para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks, se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Quando Mussum morreu em 1994, o Brasil entrou em um momento de forte comoção que ultrapassou o simples luto por um artista famoso. A perda não foi apenas de um humorista querido da televisão, mas de uma figura que representava espontaneidade, carisma e uma forma única de transformar situações comuns em momentos de alegria coletiva. Ele fazia parte de um grupo que marcou gerações e criou uma linguagem própria no humor brasileiro, baseada em improviso, expressões marcantes e uma conexão direta com o público. A sua ausência deixou um vazio imediato na cultura popular, pois ele não era apenas um personagem de comédia, mas alguém que conseguia traduzir a leveza em meio às dificuldades do cotidiano. Nesse período, a televisão e os meios de comunicação ainda tinham um papel central na formação do imaginário coletivo, o que fez com que sua partida fosse sentida de maneira ainda mais intensa em todo o país, atingindo pessoas de diferentes idades e contextos sociais que cresceram acompanhando seu trabalho. Com o passar dos dias após sua morte, o sentimento de saudade se misturou com a curiosidade natural das pessoas sobre sua vida fora dos palcos e das câmeras. Muitos fãs começaram a se perguntar quem era realmente o homem por trás do personagem que arrancava risadas tão facilmente e que parecia tão presente e constante na rotina da televisão brasileira. Essa curiosidade abriu espaço para conversas informais, lembranças emocionadas e também para interpretações diversas sobre sua trajetória pessoal. Em um tempo em que o acesso à informação não era tão imediato e amplo como hoje, a ausência de detalhes públicos sobre sua vida privada fez com que muitas histórias circulassem de forma oral, sendo transmitidas de pessoa para pessoa e ganhando novas camadas a cada repetição. Surgiu, então, uma espécie de construção narrativa coletiva, onde a imagem de Mussum passou a ser ampliada para além do que era visto na televisão. Ele deixou de ser apenas o integrante carismático de um grupo humorístico para se tornar também uma figura envolta em mistério e admiração ainda mais profunda. As pessoas começaram a imaginar detalhes de sua rotina, seus hábitos e suas conquistas pessoais, tentando preencher as lacunas deixadas pela falta de informações mais íntimas sobre sua vida privada. Esse movimento não era movido apenas por curiosidade, mas também por afeto, já que havia um desejo genuíno de manter viva a presença de alguém que fez parte de tantos momentos felizes. Esse processo foi alimentado por entrevistas antigas, depoimentos de colegas de trabalho e lembranças de bastidores que, aos poucos, foram sendo revisitadas e reinterpretadas pelo público. Cada relato contribuía para formar um retrato mais humano e complexo, mostrando que por trás da alegria constante havia também disciplina, esforço e uma trajetória de superação marcada por dedicação ao trabalho artístico. Ao mesmo tempo, a falta de exposição detalhada da vida pessoal dele durante os anos de maior sucesso fez com que o imaginário popular criasse versões ampliadas de sua história, muitas vezes misturando fatos reais com interpretações simbólicas.
Assim nasceu uma narrativa quase lendária em torno de sua figura, onde realidade e interpretação se misturavam de forma natural e contínua. O público não buscava apenas informações objetivas, mas também significado, tentando compreender como alguém tão divertido no palco conseguia equilibrar uma vida fora dele sem perder sua essência. Essa curiosidade revelou o impacto profundo que Mussum tinha sobre as pessoas, pois sua presença não se limitava ao entretenimento, mas também despertava identificação emocional e uma sensação de proximidade rara entre artista e público. Durante sua trajetória em Os Trapalhões, Mussum viveu um dos períodos mais marcantes da história da televisão brasileira, em uma época em que o programa se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência e cultura popular. O grupo conquistava o país inteiro com um humor simples, acessível e extremamente carismático, capaz de unir pessoas de diferentes idades em frente à televisão. Nesse contexto, Mussum se destacou não apenas pelo humor espontâneo, mas também pela forma como criava bordões e expressões que rapidamente entravam no cotidiano das pessoas. Ele tinha uma presença única, que combinava improviso, musicalidade e uma personalidade que transbordava autenticidade em cada cena. Apesar do sucesso massivo, a realidade da indústria do entretenimento naquele período era bastante diferente da atual. Os contratos televisivos não possuíam a mesma valorização financeira que artistas de grande alcance recebem hoje, e a estrutura de direitos, royalties e negociações ainda era limitada em comparação com padrões modernos. Isso significava que, mesmo fazendo parte de um dos programas mais assistidos do país, muitos artistas precisavam lidar com ganhos mais modestos do que o público poderia imaginar. Ainda assim, a popularidade de Mussum era tão grande que seu trabalho lhe garantia uma estabilidade maior do que a de muitos profissionais da época. Ele participava de gravações constantes, eventos, apresentações e outras atividades relacionadas ao sucesso do programa, o que lhe permitia manter uma vida confortável dentro de suas possibilidades reais. Com o tempo, começaram a surgir relatos e histórias populares que ampliavam a percepção do que ele teria conquistado financeiramente ao longo da carreira. Esses relatos, muitas vezes, se baseavam em observações externas, como seu estilo de vida mais organizado, alguns bens que adquiriu e a impressão geral de que sua situação era melhor do que a média. A partir dessas percepções, o imaginário coletivo passou a construir uma ideia de que Mussum teria acumulado pequenas propriedades, investimentos e uma segurança financeira razoável, mesmo sem evidências detalhadas ou confirmações amplamente documentadas. Esse tipo de narrativa era comum em torno de figuras muito populares, especialmente em uma época em que a vida privada dos artistas era menos exposta ao público. A falta de informações precisas acabava abrindo espaço para interpretações e especulações que se misturavam às lembranças afetivas do público. Além disso, o próprio carisma de Mussum contribuía para reforçar essa imagem de alguém bem-sucedido e estável, já que sua postura tranquila e seu jeito bem-humorado transmitiam uma sensação de leveza e confiança. As pessoas tendiam a associar sua alegria no palco a uma vida igualmente positiva fora dele, o que ajudava a fortalecer a ideia de que ele teria alcançado uma boa condição material ao longo dos anos de trabalho. Com isso, sua trajetória passou a ser vista não apenas como uma história de sucesso artístico, mas também como uma jornada de realização pessoal e profissional. Mesmo que parte dessas percepções tenha sido ampliada pela imaginação popular, elas revelam o impacto profundo que ele causava no público e a forma como sua imagem transcendia a televisão. Mussum não era apenas um integrante de um programa de humor, mas um símbolo de uma época em que o entretenimento tinha forte ligação emocional com os espectadores.
Por isso, qualquer detalhe sobre sua vida era rapidamente transformado em narrativa, reforçando sua importância dentro da cultura brasileira. Com o passar dos anos após a sua morte, a figura de Mussum foi sendo envolvida por uma camada cada vez mais densa de histórias, comentários e interpretações que ultrapassavam aquilo que era realmente conhecido sobre sua vida. Em meio à saudade e à admiração do público, começaram a surgir relatos populares que falavam sobre supostos bens deixados por ele, como casas, automóveis e até investimentos que teriam sido acumulados ao longo de sua trajetória artística. Essas histórias circulavam principalmente entre fãs e em conversas informais, ganhando força à medida que eram repetidas e reinterpretadas. No entanto, grande parte dessas narrativas não se baseava em registros concretos ou documentos amplamente confirmados, mas sim na forma como o imaginário coletivo tende a preencher lacunas deixadas por figuras muito queridas. A imagem de Mussum já era naturalmente associada à alegria, sucesso e carisma, o que facilitava a construção de uma ideia de prosperidade mais ampla do que necessariamente correspondia à realidade documentada. Com isso, o público começou a enxergar sua história através de uma lente mais simbólica do que factual, onde o valor de sua vida não estava apenas no que ele realmente possuía, mas no que ele representava. Essa mistura de admiração e especulação deu origem a uma espécie de narrativa paralela, na qual sua trajetória passou a ser vista como algo quase lendário. Nesse contexto, a ideia de um império pessoal começou a ganhar forma na imaginação popular, mesmo sem evidências sólidas que sustentassem essa interpretação. A expressão de um império secreto da zoeira surgiu justamente dessa fusão entre o humor característico do artista e a tendência do público de exagerar os elementos de sua biografia. O que era inicialmente apenas uma vida estável dentro das possibilidades da época acabou sendo reinterpretado como algo muito maior. Quase como se houvesse uma fortuna escondida ou um legado material grandioso. Esse fenômeno não é incomum quando se trata de figuras extremamente populares, pois a admiração coletiva muitas vezes transforma pessoas reais em símbolos amplificados. No caso de Mussum, sua personalidade espontânea e sua capacidade de criar momentos inesquecíveis na televisão contribuíram para reforçar essa construção imaginária. Quanto mais o tempo passava, mais sua imagem se distanciava de uma leitura puramente biográfica e se aproximava de uma representação cultural carregada de significados afetivos. Amigos, colegas de trabalho e registros da época indicam que sua vida tinha uma base sólida e confortável nos últimos anos, mas sem os exageros que passaram a circular posteriormente. Ainda assim, essas informações mais sóbrias acabaram sendo ofuscadas pela força das histórias populares, que sempre tendem a ser mais atraentes e memoráveis do que os detalhes objetivos. O resultado foi a consolidação de uma narrativa híbrida, onde realidade e fantasia convivem de forma quase inseparável. Esse processo de transformação da memória coletiva fez com que Mussum deixasse de ser apenas um artista histórico para se tornar também um personagem quase mítico dentro da cultura popular brasileira. Sua imagem passou a carregar não apenas o que ele realmente viveu, mas também tudo aquilo que o público projetou sobre ele ao longo do tempo. Fora das câmeras, Antônio Carlos Bernardes Gomes era frequentemente lembrado por aqueles que conviveram com ele como uma pessoa marcada por uma combinação rara de simplicidade, responsabilidade e profundo comprometimento com tudo o que fazia. Longe do brilho das gravações e da energia do palco, ele mantinha uma postura tranquila no cotidiano, valorizando momentos com a família e preservando uma rotina que refletia seus princípios pessoais. Colegas de trabalho relatavam que ele chegava aos estúdios com antecedência, sempre preparado, atento aos roteiros e disposto a colaborar com a equipe de forma respeitosa e generosa.
Essa dedicação constante ao ofício ajudava a construir a imagem de alguém que não tratava o humor apenas como entretenimento, mas como profissão séria, que exigia disciplina e entrega total. Mesmo em um ambiente onde a espontaneidade era essencial, ele demonstrava um cuidado especial com o timing das piadas, com a interação com os parceiros de cena e com a construção coletiva das situações cômicas, o que fazia dele uma peça fundamental no equilíbrio do grupo. Fora do trabalho, sua personalidade era descrita como acolhedora e discreta, evitando excessos de exposição e mantendo um estilo de vida mais reservado em comparação com o que muitos poderiam imaginar de uma figura tão popular. Ele valorizava relações de confiança e cultivava amizades baseadas em respeito mútuo, algo que se refletia na forma como era tratado por seus colegas, que frequentemente destacavam sua lealdade e sua capacidade de manter um ambiente leve, mesmo sob pressão de gravações intensas. Essa postura de humildade se tornava ainda mais evidente quando contrastada com o sucesso crescente que o programa alcançava em todo o país, já que ele não demonstrava comportamentos associados à vaidade ou distanciamento das origens. Pelo contrário, havia um esforço constante em se manter conectado às suas raízes culturais e à realidade das pessoas que o assistiam. Esse aspecto de sua personalidade também se refletia na forma como ele lidava com o reconhecimento público, sempre com naturalidade e sem exageros, como se o carinho do público fosse uma extensão natural de seu trabalho, e não um elemento de distanciamento da vida comum. Nos bastidores, era comum vê-lo interagindo de forma simples com técnicos, roteiristas e demais membros da produção, sem qualquer tipo de barreira hierárquica rígida, o que ajudava a criar um clima de colaboração genuína. Essa atitude contribuía para que o ambiente de gravação fosse mais leve e produtivo, algo essencial para um programa que dependia tanto de ritmo e improviso. Ao mesmo tempo, sua disciplina profissional se destacava em situações de grande exigência, quando era necessário repetir cenas, ajustar falas ou adaptar piadas rapidamente para manter a fluidez do humor. Ele demonstrava paciência e foco, qualidades que nem sempre são visíveis para o público, mas que fazem diferença no resultado final de uma produção televisiva. Essa combinação de leveza e comprometimento criava uma dualidade interessante em sua figura, pois enquanto o público via apenas o lado divertido e expansivo, quem trabalhava com ele conhecia também uma pessoa metódica, responsável e muito consciente de seu papel dentro do grupo. Essa diferença entre o que era visto na televisão e o que acontecia nos bastidores acabou contribuindo para o surgimento de interpretações mais amplas sobre sua vida, já que figuras com tamanha presença pública tendem a despertar curiosidade sobre tudo aquilo que não está visível. A percepção de que havia um lado mais reservado e estruturado em sua personalidade alimentava a imaginação das pessoas, que frequentemente tentavam entender como alguém tão espontâneo no palco conseguia manter tamanha organização fora dele. Esse contraste ajudava a reforçar a ideia de que existia uma profundidade maior em sua trajetória pessoal do que aquilo que era mostrado nas telas. No entanto, para quem o conhecia de perto, essa dualidade não era um mistério, mas sim uma característica natural de alguém que conseguia equilibrar bem sua vida profissional e pessoal. Ele sabia separar os momentos de trabalho da vida íntima, preservando espaços de tranquilidade e convivência familiar que lhe davam estabilidade emocional. Essa capacidade de equilíbrio era vista como uma de suas maiores qualidades, pois permitia que ele lidasse com a intensidade da fama sem perder sua essência. Assim, a imagem que se formava entre os colegas e amigos era a de um homem íntegro, dedicado e profundamente humano, cuja simplicidade não diminuía sua importância, mas sim reforçava sua autenticidade. Esse conjunto de características ajudou a criar uma memória coletiva ainda mais rica sobre sua figura, pois mostrava que o sucesso não havia alterado sua forma de ser,
apenas ampliado o alcance de sua personalidade. A partir dessa perspectiva, o mito que se construiu ao redor dele não nasce apenas de exageros externos, mas também da complexidade real de sua personalidade, que unia humildade, profissionalismo e carisma em uma mesma trajetória. Se não houve um império de riquezas no sentido material que muitos imaginam quando pensam em grandes celebridades, o que ficou de forma incontestável foi um legado cultural de dimensão profunda e duradoura que atravessa gerações e continua presente no cotidiano do Brasil de maneira espontânea e natural. A presença de Mussum na história do entretenimento brasileiro não se limita ao período em que ele esteve ativo na televisão, pois sua influência ultrapassou o tempo e se transformou em parte da linguagem popular e da identidade humorística do país. Ele ajudou a moldar uma forma de fazer humor que combinava improviso, musicalidade, expressividade e uma capacidade única de transformar situações simples em momentos memoráveis. Essa combinação fez com que sua figura se tornasse inesquecível, não apenas como integrante de um grupo de sucesso, mas como alguém que contribuiu diretamente para a construção de uma estética própria dentro da comédia nacional. Os bordões que popularizou rapidamente saíram da televisão e passaram a fazer parte da fala cotidiana das pessoas, sendo repetidos em diferentes contextos, muitas vezes de forma espontânea, como reflexo da força de sua personalidade artística. Essa incorporação natural ao vocabulário popular demonstra o quanto sua presença foi marcante, pois poucas figuras conseguem atravessar a barreira do entretenimento e se instalar de forma tão sólida na cultura de um país. Além disso, seu estilo de humor, baseado em expressões corporais, entonação característica e uma forma particular de reagir às situações, ajudou a criar uma identidade reconhecível que ainda hoje é estudada, imitada e celebrada por novos artistas. Esse estilo não dependia apenas de textos ou roteiros, mas de uma construção cênica que envolvia timing, espontaneidade e uma sensibilidade especial para a comédia coletiva. Com o passar do tempo, essa identidade artística se consolidou como referência, influenciando programas de televisão, grupos de humor e até mesmo formatos contemporâneos de entretenimento digital. Em um cenário onde a cultura audiovisual evolui rapidamente, a permanência de sua imagem como referência mostra a força do impacto que ele teve em sua época. Outro aspecto importante desse legado é a forma como seu nome continua presente em diferentes espaços da cultura popular, especialmente em memes e conteúdos digitais que circulam nas redes sociais. Essa presença constante não é apenas uma lembrança nostálgica, mas uma reinterpretação moderna de sua figura, adaptada às novas formas de comunicação e humor da atualidade. Jovens que nem sequer acompanharam sua carreira original acabam entrando em contato com sua imagem através dessas manifestações digitais, o que mantém sua relevância viva mesmo décadas após sua partida. Esse fenômeno demonstra como certas figuras transcendem o tempo e se tornam símbolos culturais capazes de se reinventar em diferentes contextos históricos e tecnológicos. Ao mesmo tempo, sua participação em programas de televisão continua sendo revisitada em reprises, compilações e homenagens, reforçando sua importância dentro da história do entretenimento brasileiro. Essas reapresentações permitem que novas gerações conheçam seu trabalho e compreendam o impacto que ele teve na formação da identidade humorística do país. A memória afetiva do público também desempenha um papel fundamental na preservação desse legado, pois muitas pessoas associam suas lembranças de infância e juventude às cenas e personagens que ele ajudou a criar. Esse vínculo emocional transforma sua obra em algo mais do que entretenimento, tornando-se parte da história pessoal de milhões de espectadores. Assim,
sua contribuição ultrapassa a esfera profissional e se torna também um elemento de conexão entre diferentes gerações que compartilham referências comuns. A força desse legado cultural está justamente na sua capacidade de permanecer vivo sem depender de estruturas formais de preservação, pois ele se mantém através da oralidade, da mídia digital e da repetição espontânea no cotidiano. Hoje, a forma como Mussum é lembrado revela muito mais sobre o impacto da cultura do que sobre qualquer tipo de posse material que um artista poderia ter deixado para trás. Sua imagem permanece viva não por elementos ligados à riqueza ou ostentação, mas por algo muito mais profundo e raro, que é a capacidade de permanecer presente na memória coletiva de um país, mesmo décadas depois de sua partida. Essa permanência não depende de objetos, propriedades ou qualquer tipo de herança física, mas sim da força simbólica que sua personalidade e seu trabalho conseguiram construir ao longo do tempo. Ele se tornou um exemplo claro de como certas figuras ultrapassam a barreira do entretenimento e passam a ocupar um espaço permanente dentro da identidade cultural de uma sociedade. O que o torna único nesse sentido é a forma como sua presença continua sendo sentida em diferentes contextos, seja em conversas informais, referências humorísticas ou conteúdos modernos que reinterpretam sua forma de expressão. A alcunha de Rei da Zoeira não surgiu apenas como uma brincadeira, mas como uma síntese da maneira como ele conseguia transformar situações simples em momentos de alegria coletiva. Esse estilo de humor não era baseado em complexidade ou em fórmulas elaboradas, mas sim em autenticidade, ritmo e uma espontaneidade que parecia natural em qualquer contexto. Essa naturalidade fez com que sua arte fosse facilmente absorvida pelo público, criando uma conexão imediata que ultrapassava a tela da televisão e se instalava no cotidiano das pessoas. Ao longo do tempo, essa conexão se fortaleceu e se transformou em algo ainda mais duradouro, pois sua forma de se expressar começou a ser replicada, adaptada e reinterpretada por diferentes gerações. Isso significa que sua influência não ficou restrita ao período em que ele esteve ativo, mas continuou evoluindo junto com as mudanças culturais e tecnológicas da sociedade. Em vez de ser lembrado apenas como um artista de uma época específica, ele passou a ser visto como uma referência atemporal, capaz de dialogar com diferentes públicos em diferentes momentos históricos. Essa característica é o que define a chamada imortalidade cultural, quando uma figura ultrapassa o limite do tempo e continua relevante independentemente das transformações ao seu redor. No caso de Mussum, essa imortalidade se manifesta na forma como seu nome, suas expressões e sua postura humorística ainda são reconhecidos e utilizados como referência. Mais do que isso, ele representa um tipo de humor que valoriza a simplicidade, a espontaneidade e a capacidade de criar alegria sem depender de excessos ou de recursos sofisticados. Essa essência faz com que sua obra continue sendo acessível e compreensível para públicos muito diferentes, desde aqueles que acompanharam sua carreira original até aqueles que o conhecem apenas por meio de conteúdos atuais. O impacto emocional que ele deixou também desempenha um papel fundamental nessa permanência, pois muitas pessoas associam suas lembranças a momentos felizes, familiares e descontraídos da vida cotidiana. Essa associação emocional transforma sua figura em algo que vai além do entretenimento, tornando-se parte da experiência pessoal de quem teve contato com seu trabalho. Dessa forma, ele não é apenas lembrado como um artista, mas como alguém que contribuiu diretamente para a construção de memórias afetivas positivas em diversas gerações. Essa é uma das razões pelas quais sua relevância não diminui com o tempo, mas se mantém constante e até se renova conforme novas formas de mídia surgem. O humor que ele ajudou a consolidar continua sendo estudado,
reproduzido e adaptado, mostrando que sua influência não é estática, mas dinâmica e em constante transformação. Ao observar esse fenômeno, fica claro que o verdadeiro valor de sua trajetória não está em elementos materiais, mas na capacidade de gerar impacto emocional e cultural duradouro. Ele representa a ideia de que a arte pode ultrapassar qualquer limite físico e continuar viva através da memória, da linguagem e da cultura popular. Assim, sua figura permanece como um símbolo de alegria genuína, criatividade e conexão humana, reforçando a noção de que o que realmente importa não é o que alguém possui em vida, mas o que consegue deixar na forma como as pessoas sentem, lembram e compartilham sua história ao longo do tempo.